Pessoal, notícia de última hora a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Foi apresentado aqui pelo Senado Federal que a União Interparlamentar, com sede na Suíça, reconheceu as violações dos direitos humanos supostamente cometidas por Alexandre de Moraes. É isso mesmo, gente. Será que podemos ter esperança? Vou dar todos os detalhes dessa notícia bombástica que foi apresentado por um senador da oposição. E eu quero saber de vocês que estão me assistindo. Quem aí é a favor do impeachment de Moraes? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês. E violações, aqui é o que tudo indica, que parecem ser comum no meio do nosso judiciário, né? Servidores, olha só, uma outra notícia que saiu, para falar ainda do judiciário, servidores aposentados mais do que triplicaram suas aposentadorias em 5 anos. Dando mais um tapa na cara dos brasileiros com esse sentimento de corrupção e impunidade crescendo cada vez mais nesse desgoverno do Lula. Enquanto a classe trabalhadora sofre cada vez mais para pagar suas contas, Lula, seus aliados e amigos, né, se esbaldam cada vez mais na farra com o nosso dinheiro. Revisão da vida toda? Negado para o aposentado, mas olha o aposentado que é do judiciário. Nesse boletim também veremos o desespero do Lula com o avanço da direita e um discurso em tom de despedida de um ex-presidente que está em fase terminal e que abalou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Eu já te convido a se inscrever aqui em nosso canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a grande mídia muitas vezes não te mostra ou não mostra da forma como deveria. Também compartilhe o vídeo com o máximo possível de pessoas e vamos ao que interessa. Já começa aqui com a primeira matéria, que é sobre essa violação dos direitos de Moraes, que é reconhecida internacionalmente. Quem disse isso? O Senado Federal, através do Marcos Duval. Saiu aqui a matéria. Marcos Duval diz que o IP reconheceu violação de direitos humanos por Moraes, gente. Está aqui durante um pronunciamento no plenário do Senado. O senador Marcos Duval declarou que a União Interparlamentar, organização internacional sediada na Suíça e vinculada à Organização das Nações Unidas, que é a ONU, reconheceu de forma unânime violações de direitos humanos supostamente cometidas contra ele pelo então ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo o senador, a entidade identificou práticas como perseguição política, ausência de devido processo legal e obstrução ao exercício do mandato parlamentar. E essas não são alegações feitas por mim ou por aliados, disse ele. São violações reconhecidas por uma organização internacional independente composta por mais de 170 parlamentos do mundo afora. A UIP deixou claro que a ação promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, como confisco arbitrário do meu passaporte diplomático, bloqueio injustificado das minhas redes sociais, a retenção do meu salário e até a busca de apreensão na minha residência sem fundamento, caracterizam sim perseguição política, afirmou. Segundo o parlamentar, o relatório agora será encaminhado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e ao Tribunal Penal Internacional. Ele também informou que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos abriu processo formal contra o Estado brasileiro com base na denúncia apresentada por ele. Marcos Duval acrescentou que, diante das constatações, a UIP enviará uma comissão especial ao Brasil para verificar a situação. Então, o caso brasileiro agora extrapola nossas fronteiras, disse ele, e as denúncias viraram um alerta global. O mundo passará a observar por que a UIP tornará público o que está acontecendo com o senador da República e com a democracia no Brasil. Falo pelo princípio da imunidade parlamentar, pela liberdade de opinião de todos os senadores, deputados, vereadores e até pelo cidadão do Brasil inteiro que não pode mais viver sob ameaça de perseguição. O meu embate não é contra indivíduos, mas contra práticas autoritárias, declarou. Comenta aí o que vocês acham. Várias pessoas, né, comentaram aqui que acusam o Alexandre de Moraes de abuso de poder. Eu queria saber o que vocês pensam sobre o assunto. Enquanto isso, uma outra matéria que saiu aqui também, que é sobre os aposentados. Os aposentados do INSS, coitados, né? Tem que falar que é coitados porque a situação não tá fácil. Quando o STF vai julgar qualquer coisa para o aposentado, é causa perdida para o aposentado. O aposentado nem tem mais esperança de ter alguma justiça de verdade com base nos julgamentos do STF. Mas para eles parece que tá tudo mais fácil, né? Tá tudo melhor. Desembargadores aposentados do Tribunal de Justiça
vem ganhos triplicar em 5 anos. Isso saiu aqui pelo São Paulo. A remuneração de desembargadores aposentados do Tribunal de Justiça de São Paulo foi um exemplo e virou manchete de jornal. Disparou a remuneração deles. Sabe quanto foi o aumento? De 1.488% nas vantagens eventuais, atingindo uma média de remuneração mensal de R$ 177.704. Imagina isso! Gente, absurdo! O salário deles é 46 mil, mas eles ganham 177 mil de renda bruta. Isso daí tá comparado, elevou, né, em março desse ano, comparado aos 46 mil, que era o que eles recebiam em março de 2020. O crescimento expressivo se deve principalmente a vantagens eventuais que saltaram de 7.089 para 112 mil nesse período. E o Tribunal de Justiça justificou que todos os pagamentos são legais, óbvio, né? Vai falar, não, é ilegal mesmo, a gente gosta de dar umas, né, uns esqueminha aí. Óbvio que não, né? Eles vão falar que sempre é legal. Mas eles não informaram por quanto tempo continuarão a ser realizados os pagamentos. Só falaram que inclui ganhos de indenização, gratificação, vantagens pessoais, além do salário base. Então, o tribunal afirma que os pagamentos se tratam de retroativos e são diferenças salariais não recebidas anteriormente, amparado por decisão do STF. É isso, gente. Então aqui teve até o advogado previdenciário Francisco Gomes Júnior, que ressaltou que a continuidade dos pagamentos de vantagens eventuais pode se estender à medida que mais desembargadores busquem decisões judiciais favoráveis. Então ele enfatiza a necessidade de transparência na administração do Tribunal de Justiça sobre esses pagamentos. Então, para vocês verem, né? Olha os privilégios. Olha os privilégios quando se trata deles, né? E aqui, gente, uma outra matéria saiu na Folha Piauí do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira protagonizou mais uma cena na mídia. Ele protocolou um pedido de impeachment, sabe contra quem? Flávio Dino, por interferência na política do Maranhão. Aqui, segundo ele, o STF, ele participou de uma aula magna sobre STF e a harmonia entre os poderes. Foi realizado no Maranhão. E ele disse que durante essa palestra, o Dino teria sugerido nomes de possíveis candidatos para a futura chapa de governador e vice no estado. Dino está interferindo diretamente na disputa política do Maranhão enquanto ministro do STF, cometendo assim crime de responsabilidade. Foi o que escreveu Nicolas em sua publicação eleitoral local. E como reforço à acusação, o parlamentar mencionou uma nota do atual governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, que teria tentado suavizar a repercussão, afirmando que esse não é momento de disputa política. O que, segundo Nicolas, seria já por si só uma confirmação implícita de que o evento teve caráter político. O deputado anunciou que acionará o Senado Federal com um pedido de impeachment e também o Conselho Nacional de Justiça para que o comportamento de Flávio Dino seja apurado formalmente. Para o Nicolas, o judiciário deve ser imparcial e não agir como um comitê eleitoral. Até o momento, nem Flávio Dino, nem STF se pronunciaram oficialmente sobre o episódio. O que vocês acharam, hein? Para vocês, isso é grave que o Dino cometeu ou não? Vão respondendo aí enquanto vocês respondem. Mais uma matéria saiu aqui do G1, que é sobre o Lula que está tremendo na base. Temendo direita, Lula foca a estratégia igual a direita. Não, vamos caminhar igual a eles, né? Eles estão focando no Senado. E aí, segundo essa matéria do G1, o Lula foca no Senado. O Haddad é cotado para a disputa em São Paulo. E o Haddad sempre foi tido como sucessor natural do Lula. Mas parece que o Lula não quer desistir da reeleição. Ele não demonstra interesse, segundo aqui a Globo News, de desistir da eleição. Por enquanto, né? Porque eu acho que ele vai inventar alguma coisa e vai, porque senão ele vai perder feio. Eu acho que eles não querem sair com essa mancha, não. Então, aqui diz na matéria que o presidente Lula tem demonstrado preocupação com o avanço da direita e da extrema-direita no Senado, né, nas eleições de 2026, e quer foco nessa disputa. Segundo o blog Apurou, o presidente tem dito a aliados que o campo progressista precisa de palanques viáveis, em alguns casos até mais do que nas disputas pelos governos estaduais, diante da expectativa de que a oposição amplie suas cadeiras na casa a partir de 2027. Nas contas de adversários de Lula, se esse cenário se confirmar, a oposição poderá alcançar maioria suficiente para dificultar a agenda do governo e ainda fortalecer a pauta anti-STF no Congresso.
Um dos nomes ventilados dentro do governo para disputar o Senado por São Paulo é o do ministro Fernando Haddad. O Haddad, que já foi prefeito de São Paulo, disputou o governo do estado e a presidência da República, sempre foi considerado sucessor natural de Lula. No entanto, o presidente parece não dar sinais de que abrirá mão da reeleição. Tampouco aliados de Lula e Haddad acreditam que o ministro permaneceria no governo em um eventual segundo mandato. E nesse projeto de lançar nomes fortes para enfrentar a oposição, Haddad tem ganhado força nos bastidores como uma das opções viáveis para o Senado. A oposição, por sua vez, deve lançar Eduardo Bolsonaro e Guilherme Derrite como candidatos. E aí, o que vocês acham? O Haddad tem força política para isso ou não? Porque por mais que eles lancem a estratégia deles, quem vai decidir vai ser o povo, através do voto. Comenta aí o que vocês acham. Enquanto isso, mais uma matéria aqui, né, triste acaba sendo, de qualquer forma, que é o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, está em fase terminal de câncer. Esse ex-presidente enfrenta um câncer no esôfago desde abril de 2024 e se espalhou, parece, por todo o corpo. Então, o nome dele é José Alberto Pepe Mujica, né? É presidente do Uruguai. Entre 2010 e 2015, ele vive a fase terminal de um câncer no esôfago. Esse José Alberto, a esposa dele foi quem se pronunciou e diz que ele está em cuidados paliativos, está perto de partir e busca viver seus últimos dias da melhor forma possível. É uma notícia triste, né? A pessoa viver dessa forma, já sabendo que está, né, nos seus últimos dias, já se despede aí. E é o que está acontecendo no cenário político. Aqui também no Jornal Poder 360, para encerrar o boletim, o Geraldo Alckmin se pronunciou aqui na matéria, trazer a briga para vocês. Alckmin se pronuncia sobre a posse do Papa. Gente, ele se pronunciou aqui sobre a posse do Papa. Vou trazer aqui para vocês. E ele também se pronunciou a respeito do acordo entre os Estados Unidos e China. Ele disse que é muito bom, diz o Alckmin. As duas maiores economias do mundo diminuíram as tarifas recíprocas de importações e o presidente interino afirma que o entendimento facilita o comércio. Então, o presidente interino Geraldo Alckmin disse que o acordo fechado entre os Estados Unidos e China sobre a redução das tarifas recíprocas foi muito bom. Ele voltou a defender o multilateralismo e que é a cooperação entre os países, e ele disse que é muito bom que haja um entendimento entre os Estados Unidos e China. Os dois maiores PIBs do mundo, economias importantíssimas. E o Alckmin está como interino porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem à China. Então, o vice de Lula defendeu as mudanças regulatórias propostas pela equipe econômica na tentativa de baratear os benefícios do PAT. Segundo ele, é necessário reduzir riscos. Na contramão, né, entidades de benefícios ao trabalhador disseram que a medida não reduziria os custos da comida. Então o governo está sofrendo aí bastante resistência, né? Mas ele trouxe aí, ele se pronunciou, também se pronunciou sobre o novo Papa, se pronunciou sobre a questão da harmonia entre os países. O que vocês acham disso tudo? Então isso é o que está acontecendo no Brasil, no mundo, são as principais notícias de hoje. Espero que tenham gostado, obrigada, um beijo e até o próximo boletim.